Boa noite, professor Cazu. Boa noite. Boa Como vai, noite. Valéria? Tudo, Nós já tudo estamos bem? Tudo bem. Você também? Tudo bem, ao vivo, nós já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo? Agora, Tá. já. É melhor o senhor ficar nessa distância assim e nós já vamos começar a conversar, Tá bom, ok. tá? Então, Muito bem. vamos dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje. É com muito prazer que o Fórum Nacional de Juizados Especiais está recebendo o professor Kazu Watanabe, que dispensa apresentações, mas eu vou fazer aqui uma breve apresentação dele, só para quem eventualmente não conheça, né? O professor Kazu Watanabe é professor de todos nós, vários livros publicados, é desembargador aposentado, professor, doutor, mestre e doutor, né, de processo civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É hoje doutor sênior em processo civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E participou de vários projetos de lei, como o Código de Defesa do Consumidor, Lei de Ação Civil Pública, Código de Processo Civil, elaboração da Resolução 125 de 2010 do CNJ e a Lei dos Juizados de Pequenas Causas, né, que é sobre isso o tema de hoje. Está na origem dos métodos consensuais de solução de conflitos no Brasil, então ele faz parte da história, por isso é uma grande honra estar aqui e uma grande honra estar hoje entrevistando o senhor, que foi meu professor, é amigo e conhecido há tantos anos, né, da minha família. Então, eu estou até emocionada. Eu, para quem não Obrigado. conhece, eu sou juíza de direito, Estado de São Paulo, numa vara de família de Jundiaí. Mexo muito, trabalho muito com conciliação, mediação. E estou aqui para aprender também com o professor Kazu, né? Hoje a estrela é o professor Kazu. Aqui no FONAGE, para quem não conhece também, que entrou agora, o Fórum Nacional de Juizados Especiais, ele foi criado em 97 por um grupo de juízes que tinha a ideia de conversar, trocar as boas práticas, as informações, padronizar um pouco as decisões a nível nacional. Naquela época era muito difícil, né? Porque não tinha internet, era bem diferente. E com isso, elaborar enunciados. As reuniões do FONAGE até hoje são muito ativas nesse ponto, tem muitas discussões, muito profícuas, é uma reunião de trabalho mesmo, e dali saem enunciados que servem de orientação para os magistrados da área dos juizados, né? Hoje a ideia de fazer lives e de criar essa página do FONAGE foi da presidência atual, a desembargadora Janice Biali, que é de Santa Catarina, que está nos assistindo, né, com toda certeza, está aqui participando junto com a gente, o José Cícero, que é o vice-presidente de Alagoas, o Rodrigo, na verdade, a gente tem também o nosso secretário Guilherme Baldan, né, que está assessorando, e toda a diretoria e grandes amigos que estão aqui nos assistindo do sistema dos juizados, como a desembargadora Janete Simões, que é uma fã do senhor, né, professor Kazu, o Ricardo Quimente, Marcos Pagan, e o ministro Marco Aurélio Buzzi, que também é um dos integrantes do FONAGE e sempre participa ativamente e incentiva muito ali os nossos trabalhos. Então, agora, para não perder muito tempo, vamos direto conversar com o senhor, né, porque é muito importante aqui ouvir o senhor. A ideia é tratar da origem da conciliação no Brasil, então da origem da lei dos juizados especiais, com a lei dos juizados de pequenas causas, e o período atual, né, a conciliação na atualidade. Então, eu gostaria que o senhor começasse conversando um pouco com a gente aí sobre a origem da lei dos juizados de pequenas causas, como foi, da onde surgiu a ideia, o que o senhor pode falar sobre isso? Muito bem. Antes de mais nada, eu quero agradecer essas amáveis palavras de apresentação da juíza Valéria, que foi minha aluna, mas hoje é minha professora, porque já estou aposentado, eu não vejo na prática as mediações, conciliações e nem o trabalho dos juizados.
e ela está à testa de uma vara de juizados, né? Da vara de família, mas que aplica intensamente a mediação e conciliação em Jundiaí. Eu quero cumprimentar a presidente do FONAGE, a desembargadora Janice Bular Garcia Biali. Eu agradeço muito essa honra de poder estar conversando hoje com pessoas ligadas aos juizados especiais, né? Eu cumprimentar o ministro Buzzi, cumprimentar o Dr. Quimente, os membros da diretoria do FONAGE, enfim, a todos que estão eventualmente assistindo, participando dessa live que eu e a Valéria, nós estamos como neófitos, né? Tentando ver se conseguimos fazer alguma coisa. Porque essa experiência de a gente participar de uma, chamo de live, sei lá qual é a expressão mais adequada, eu já fiz uma palestra, participei de uma banca, mas de uma conversa direta, como estamos tendo hoje, é a primeira vez, né? Então, inicialmente, eu quero saudar a todo mundo e agradecer por essa gentileza, pela essa honra que estão me concedendo. Imagina, o senhor merece. Bom, a ideia dos juizados especiais nasceu no início da década de 80, quando era ministro da Desburocratização, Dr. Hélio Beltrão. E o secretário era o Dr. Piquet Carneiro. Né? E, na verdade, o primeiro contato que nós tivemos foi após a publicação do anteprojeto da proposta de juizados especiais, que foi elaborado pelos membros não sei se era a secretaria naquela época, mas do Ministério, no fim. E começou uma grande discussão, né? Os advogados se posicionaram contra, porque o projeto relativizava o princípio da capacidade postulatória exclusiva do advogado. A proposta permitia o acesso direto, né, do interessado, sem a intermediação do advogado. E aí surgiu uma grande discussão. Eu sei que apresentaram primeiro a Ordem dos Advogados, Dr. Piquet Carneiro levou uma manifestação de oposição tremenda, né, por causa dessa relativização do princípio que eu mencionei. E aí ele procurou a Pamages, né, aqui em São Paulo. E nós fomos assistir a apresentação do projeto e eu não estava acreditando, não sabia de que se tratava bem, mas eu fiquei, após ouvir o Dr. Piquet Carneiro, eu fiquei entusiasmado. E aí ele pediu que houvesse a indicação pela Pamages de 2 membros, né, para integrar a comissão, para rever o anteprojeto que eles tinham elaborado. Aí eu fui, juntamente com o professor Cândido Rangel Dinamarco, nós somos nomeados representantes da Pamages. Houve representantes do Ministério Público, né, do Ministério da Justiça, da própria Secretaria, do Sul, o desembargador Melíbio, né, ele fez parte da comissão. E quando começamos a trabalhar, no fim, a gente trabalha na elaboração, na revisão, por exemplo, de um anteprojeto, uma comissão pequena. Aí, além do Dr. Cândido e de mim, passou a fazer parte também o desembargador Caetano Lagrasta, que é pai da
Valéria, né? E a ideia se frutificou, né? Mas a batalha foi tão intensa por parte da Ordem dos Advogados que a proposta inicial que abrangia um procedimento completo, né, nos juizados especiais, isto é, completo no sentido de abranger tanto o processo de conhecimento quanto o processo de execução. Para negociar com a Ordem dos Advogados, Dr. Piquet Carneiro, a comissão, houve por bem excluir a parte da execução dos julgados dos juizados. Ficamos, então, só com o processo de conhecimento. Uhum. E a aposta foi exatamente na conciliação. Nós achávamos que a eficácia desse sistema estava na conciliação e foi realmente o que aconteceu, né? No início, mesmo após aprovada a lei, quer dizer, para a aprovação da lei, houve uma negociação com a Ordem dos Advogados, a competência inicial era menor, então o acesso direto da parte interessada poderia ser até a metade, acho que o limite era 20 salários mínimos, e até 10 salários mínimos, a parte poderia ir direto ao juizado sem advogado. E de 10 a 20 salários mínimos, o acesso seria com advogado. E excluiu-se a parte de execução. Ficamos só com o processo de conhecimento. Mas mesmo assim, né, até a aceitação da ideia por completo, levou ainda algum tempo. No Estado de São Paulo, por exemplo, formou-se uma comissão para implementação dessa nova lei, a lei é de 84, né? Fizemos parte, desembargador Maris de Oliveira, né? E eu, desembargador Cândido Rangel Dinamarco, e eu. E o tribunal, de início, não quis implantar os juizados na sua configuração completa. Diz, se vocês quiserem tentar apenas a conciliação, o tribunal autoriza. Isso após a aprovação da lei 7.244, que é a lei dos juizados especiais. E aí se organizou na Lapa, no Fórum Regional da Lapa, o tal de JIC, Juizado Informal de Conciliação. E na inauguração desse Juizado Informal de Conciliação, esteve presente o presidente do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, né? E isso deu um prestígio enorme, porque os desembargadores que tinham alguma dúvida passaram apenas, pelo menos, a ter o sentido que tinha que pensar alguma coisa nesses juizados. E o ministro Moreira Alves, no discurso que ele proferiu, ele disse que ele estava com uma judicatura um pouco mais de 10 anos, disse que era a coisa mais importante que ele tinha presenciado na sua judicatura toda, né? Isso foi um negócio muito, muito bom, né, para convencer os próprios desembargadores daquela época. E o resultado do JIC, né, da Lapa, foi um resultado estrondoso, né? O funcionamento era à noite, os conciliadores eram advogados da Lapa, eram mais de 60 advogados que aderiram espontaneamente. Nós, juízes da ativa, né, promotores, enfim, todos tinham uma grande curiosidade em saber como é que iria funcionar. E o índice de acordo era superior a 90%. Né? Maravilha. E aí nós percebemos uma coisa interessante, a ideia que
ainda hoje eu procuro defender, esse tipo de serviço do Poder Judiciário vai além da organização do sistema de justiça na concepção tradicional, que de aguardar a provocação do interessado para dar uma solução adjudicada por meio de sentença. As partes comparecem nos juizados, às vezes sem ter um conflito de interesse. É algum problema, então eles querem orientação, alguma informação, e a satisfação do povo foi uma coisa que mais nos emocionou. E isso levou, depois de algum tempo de funcionamento, os índices foram caindo porque os advogados perceberam que não havia obrigatoriedade de comparecimento às sessões de conciliação. E na medida em que o comparecimento ia reduzindo, o tribunal chegou à conclusão de que tinha que transformar esses cheques em juizados especiais de pequenas causas. Quer dizer, não comparecendo, haveria julgamento, haveria prosseguimento daquela causa. Essa, em síntese, a origem, né? E a ideia básica que eu gostaria de pontuar, de sublinhar, é que a concepção dos juizados especiais atende a uma advertência que Mauro Capelletti fez de que em todo programa de reforma o fundamental é método de pensamento. Isto é saber para que fim, para quem a reforma precisa ser feita. E a reforma foi essa reforma, a criação dos juizados especiais, pequenas causas, surgiu de inúmeras reclamações que o ministro Hélio Beltrão recebia no Ministério da Desburocratização. 70% ou mais das reclamações, segundo o Dr. Piquet Carneiro, né, diziam respeito ao desempenho do judiciário. Aí ele, como era do executivo, não queria interferir, ele pensou alguma coisa diferente, que foi juizado de pequenas causas, que tem por modelo o juizado de Nova York. Né? O Dr. Piquet Carneiro fez o estágio lá e trouxe a ideia de lá. Né? Então, esse ponto, né, é o método de pensamento. Para que vamos fazer a reforma? Para que nós vamos criar os juizados especiais de pequenas causas? Para atender à necessidade do jurisdicionado. Mas, já avançando um pouquinho mais, né, talvez, mas para não quebrar o ritmo do raciocínio, né, na reforma ocorrida depois da Constituição, em 95, em linhas gerais, se manteve os mesmos princípios que estavam na Lei 7.244. Mas uma decisão tomada de ampliar a competência, né, neste ponto houve mudança de método de pensamento. Quer dizer, o juizado passou a servir muito mais ao desempenho do judiciário, que estava com o serviço acumulado e precisava encontrar caminhos para apresentar um desempenho melhor, né? E com essa ampliação, transformou os juizados de pequenas causas em juízos especiais, um juízo especializado, uma vara especializada, e não mais um juizado de pequenas causas, que existe em Nova York uma concepção completamente diferente. O problema de método de pensamento é fundamental. E o senhor acha, então, que assim, essa origem da conciliação no Brasil, então, muito se deve aí o incentivo à conciliação, à lei do juizado de pequenas causas,
e que muito do que estava lá, né, quer dizer, que já estava na lei de juizado de pequenas causas, é que foi trazido para a resolução 125, então que já não tem tanta novidade, né, dentro do que já era previsto na lei de juizado de pequenas causas, mas que na resolução 125 houve essa necessidade, um pensamento do senhor e de outras pessoas de resgatar, talvez, aqueles princípios do início da lei do juizado de pequenas causas? Na verdade, os juizados especiais, né, a pedra de toque dos juizados de pequenas causas está exatamente na conciliação. Mas na história do Brasil, nós tivemos conciliação desde a Constituição Imperial, né? Nós sabemos disso. Tivemos o juiz de paz, etc. Mas como houve utilização política, né, dessa figura de juiz de paz, não se desenvolveu a prática da mediação, não houve evolução em termos de aprimoramento das técnicas, né, das formas de solução, de aproximação das partes, etc. E a lei dos juizados de pequenas causas, pela primeira vez no Brasil, na área civil, já existia conciliação na área trabalhista, mas na área da justiça comum, né, é a primeira vez que se passou a utilizar a conciliação como uma fase do processo. E adotou-se um modelo já existente em outros países, como os Estados Unidos, no próprio Japão, né, de se recrutar conciliador que não seja o juiz da causa, que o juiz da causa não é o mais adequado para fazer as conciliações nem as mediações. Então, houve recrutamento, né, de conciliadores na sociedade, então era uma forma de participação da sociedade na organização da justiça. Essa ideia foi criando inúmeras outras práticas, né? Inclusive, além das pequenas causas, em outras causas, vários tribunais começaram a organizar setor de conciliação e mediação, né? Isso ocorreu no Rio Grande do Sul, possivelmente em Santa Catarina, em São Paulo. São Paulo, você mesmo, Valéria, você participou, né, da edição de um projeto piloto, né, de gerenciamento de processo que resultou num provimento. Esse provimento foi fundamental porque o que era restrito a algumas varas, o tribunal, através desse provimento, acho que de 94, 95, não sei, não me lembro bem. 2004. 2004. Permitiu que todos os juízes poderiam organizar a mediação. Mas existiam práticas, né, não obrigatórias. Era um serviço mais outorgado, né, pelo judiciário, se o juiz tivesse vocação para isso, né? Mas aí na resolução 125, a ideia que prevaleceu é de que a concepção de acesso à justiça, né, era um pouco mais abrangente do que mero acesso aos órgãos do judiciário, né? Então, para esse fim, o judiciário deveria organizar e oferecer aos jurisdicionados todos os mecanismos adequados de solução de conflitos, em especial os consensuais, a mediação e a conciliação, além da negociação, né? Sim. Diga.
Não, não. Só tô vendo aqui que entrou o Fernando Gajardoni, né, nosso colega, que também participou aí desse projeto, né, que o senhor mencionou no Tribunal de São Paulo, e ele está falando que exatamente o JEC é a oralidade, sem enrolação, né, a justiça na ponta do martelo e rápida. E Exatamente, é. Porque quando nós estávamos revisando o anteprojeto, estávamos na casa do professor Dinamarco, estava ele, o Caetano Lagrasta, seu pai, e eu, e nós perguntávamos para nós mesmos, dá para imaginar processos sem autos de processo? A ideia do juizado tinha que se libertar da ideia de autos de processo, porque os autos de processo que exigiam carimbos, a costura, todo aquele formalismo, né, que a justiça vinha utilizando há séculos. E aí, isso antes, muito antes do surgimento da internet, esses recursos, essas ferramentas tecnológicas. E a primeira vez, quer dizer, tentou inovar na parte, por exemplo, de documentação de atos processuais, foi usar o vídeo, né? Gravar em vídeo a audiência, né? Porque a audiência poderia fluir mais naturalmente, né? Sem aquela necessidade de o juiz ficar ditando foi dito o quê, etc. em Acrescentou o fita quê? cassete, né? A gente gravava em fita cassete. Fita cassete. Então, foi uma ideia que nós mesmos não sabíamos como, quer dizer, pensar em processo sem autos de processo, né? Mas eu acho que hoje, eu visitando alguns juizados, eu vejo que os autos ainda existem, ou pelo menos existiam antes do processo digital. Agora, não sei com o processo digital como ficou. Eu acho que agora temos o processo sem autos, né, realmente, né? Sim, sim, está quase tudo digitalizado. Mas o senhor acha assim que os princípios informadores do juizado, informalidade, celeridade, eles acabaram se perdendo um pouco aí com o tempo? O juizado, ele voltou a ter formalidades do processo civil normal, do sistema processual, e muitos juízes não vocacionados para os juizados, eles acabam levando, né, para o juizado essas formalidades, essas necessidades de teses processuais, né, que na origem não seria isso, né? O senhor acha que realmente tem isso de ter perdido um pouco aí da essência É, do juizado? eu acho que o grave erro que cometeram foi aumentar a competência dos juizados, né? Como os juizados estavam tendo um excelente desempenho, os dirigentes dos tribunais, né, a população, os políticos, enfim, quiseram que mais processos fossem para os juizados, né? É aquela teoria de uma estrada nova, boa, que atrai mais carros, né? Mais fluxo de veículo, etc. No fim, acaba se congestionando. Isso é que está acontecendo com os juizados especiais. De 20 passou para 40, na Justiça Federal está em 60 salários mínimos, né? E ouvi dizer que há proposta no sentido de aumentar mais ainda a competência. Aí acaba, eu acho que mata a ideia de uma justiça muito informal, célere e bastante efetiva, né? O que há de fundamental na ideia do juizado de pequenas causas, e isso está nos juizados especiais, na parte civil, houve transcrição quase completa da Lei 7.244. E a ideia que existe nesse projeto, desde o início, é de combinar a
a justiça, né, a realização da justiça, incorporando, além do sistema da adjudicação por meio de sentença, também os mecanismos ditos alternativos de solução de conflitos. Né? Então, a conciliação, eu já disse, é pedra de toque dos juizados especiais. Mas houve também essa solução tem base no modelo norte-americano, né? Adotou-se também a arbitragem. A lei atual de 95 prevê a arbitragem, mas ninguém utilizou. Eu não sei de experiência que tenha utilizado a arbitragem, né? A arbitragem nos juizados especiais. É uma ideia excelente. Eu vi funcionando isso em Nova York, quando eu tive a oportunidade de visitar, logo após a apresentação do anteprojeto, né, do projeto de lei, e vi que a grande maioria das causas eram solucionadas por meio de árbitros. Que legal. Hoje, mas eu digo que há dois tipos de arbitragem. A arbitragem normal, que hoje se pratica para grandes causas, e a arbitragem social, essa que está na lei das pequenas causas. Essa nós poderíamos tentar em algum plano piloto, né? Sim. Ver se isso funciona. Ótima ideia, né? Então, o senhor acha que na lei de 95, nós já temos, então, uma ideia de tribunal multiportas ali, né? Temos. Mas só que nós não implementamos. Né? Sim. Porque havia, hoje eu acho que muito menos, mas havia uma grande reação dos juízes em relação à arbitragem. Né? A arbitragem, até houve um incidente na APAMAG, eu estava participando dessa comissão e o presidente daquela época chegou a me dizer, olha, se você incorporar a arbitragem, eu vou levar o caso à Assembleia da APAMAG. Falei, pode levar, mas a ideia funciona em outros países, como é que... Né? E, aliás, a primeira experiência de juizados especiais ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? E ali nós fomos ver a professorada, professor Calmon de Passos, nós fomos ver a experiência, mas chegamos à conclusão de que era a tentativa, era um sistema de mediação combinado com arbitragem. Não havia juiz para julgar, mas havia árbitro para dar solução arbitral. E foi um sucesso. O sucesso dessa experiência de Rio Grande do Sul foi um dos incentivos para o ministro Hélio Beltrão, né, dar andamento para implantar efetivamente essa ideia dos juizados especiais. E o que o senhor acha que faltaria no Brasil aí para a gente implantar a arbitragem através dos juizados, uma arbitragem mais acessível, né, à população, ao cidadão comum? Porque hoje a gente tem essa ideia que a arbitragem no Brasil é muito cara, né? Então é só para grandes empresas. O que o senhor acha que a gente teria que modificar, o que poderia ser feito em relação a isso? Olha, eu não me lembro bem da experiência lá de Nova York, mas eu sei que os árbitros prestavam serviço honorário. Eles não cobravam, eram pequenas causas. E quem eram esses árbitros? Alguns advogados, alguns juízes. Há juízes que davam um dia, vamos dizer, uma noite, né, do trabalho por mês. Né? E assim, quer dizer, formava-se um corpo de árbitros bastante qualificado, entende? Mas não havia remuneração para os árbitros. Por isso que eu digo, era uma arbitragem social.
Mas mais do que a arbitragem, eu gostaria ao lado dos juizados especiais, em grandes centros como São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, etc., implantar-se, basta um centro. Por exemplo, os juizados especiais norte-americanos, na cidade de Nova York, eram, acho que, 5 unidades, né, só. Aqui nós estamos em cada vara, né, cada comarca tem, né, vários juizados, né? Aqui em São Paulo, eu não sei quantos juizados especiais existem, mas quer dizer, bastaria um centro, né? Talvez reeditar a experiência do JIC, fazer só conciliação, né? Mas para pequenas causas. Eu acho que ampliaram demais a competência e não dá para, nessas causas maiores, a discussão de teses jurídicas, uma série de coisas. As causas mais simples poderiam, talvez, numa reedição dessa experiência do JIC, né, poderia devolver esse serviço mais social dos juizados. Sim. E o senhor acha, a partir do CPC, né, de 2015, do Código de Processo Civil, apareceram também vários projetos de lei que estão tramitando, e até o próprio FONAGE, né, elaborou aí um projeto para ser apresentado, tentando compilar todas as ideias. O senhor acha que isso é necessário ou talvez fosse necessário o inverso, retornar para aquela ideia inicial do JIC, da lei do juizado de pequenas causas? Olha, eu não sei, eu não sei quais são esses projetos, mas eu tenho a impressão de que uma grande parte desses projetos dizem com a ampliação da competência dos juizados, né? Agora, pode ser que o novo Código de Processo Civil, o que trouxe de especial é valorizar bastante a solução consensual de conflitos, né? Isso dentro da linha da preocupação que está na nossa Constituição, né, de solução pacífica dos conflitos, eu acho que é um avanço muito grande. Então, eu acho que a ideia é de a gente encontrar soluções, quer dizer, que combinem, quer dizer, os juizados especiais podem continuar existindo como está, mas não aumentar mais a competência. Mas talvez organizar um JIC, um serviço onde haja, além da solução pacífica dos conflitos, haja também o setor de informação e orientação, que esse é o serviço, eu acho que talvez mais importante, né, do que a solução do conflito, para dar plenitude ao direito à cidadania dos jurisdicionados. Que foi até isso que a gente tentou resgatar, né, na Resolução 125 também, com o setor de cidadania do Sejusc, que infelizmente exato, a maioria dos Sejuscs nem tem, sequer tem o setor de cidadania, né? Exatamente. Que é essa ideia, né, ampla de acesso à justiça do senhor. Porque quando se colocou essa ideia na Resolução 125, né, na exposição de motivos, há uma explanação daquilo que constitui, vamos dizer, essa política nacional de tratamento adequado dos conflitos, né? E se falou expressamente que os jurisdicionados têm direito a obter solução por todos os meios adequados, principalmente os meios consensuais, e que, em contrapartida, o judiciário tem o dever, a obrigação de oferecer esse serviço. E nesse serviço, que está ali na motivação, na exposição de motivos da resolução, atende ao que nós chamamos de acesso à ordem jurídica justa. E a ordem jurídica justa não pode se limitar apenas à solução de conflitos, porque
com a complexidade das leis que nós temos hoje, nem os profissionais do direito, às vezes, conseguem entender as normas jurídicas, né, que tem que cumprir. Né? Então, quanto mais um povo mais humilde, que muitos podem ser analfabetos ou analfabetos funcionais, sabe ler, mas às vezes não entende o que ele lê. Né? Eu acho que o importante é dar a esses jurisdicionados aquilo que a Constituição expressamente determina, que é assistência jurídica integral aos necessitados. Não fala em assistência judiciária, fala em assistência jurídica integral. Isso reforça a ideia de que o judiciário, não só o judiciário, o executivo, o legislativo, enfim, todos os órgãos do poder público e também da sociedade civil devem oferecer esse tipo de serviço que atende a essa ideia que nós defendemos de acesso à ordem jurídica justa. Né? E o senhor acha assim, porque muita gente defende, né, que o sistema dos juizados é um sistema e que o Sejusc seria uma outra coisa. O senhor acha que eles são coisas estanques, separadas, ou que existe aí um relacionamento, ou como a professorada costumava dizer, aí nesse mini sistema de métodos consensuais no Brasil, a gente pode incluir a resolução, o CPC, a lei de mediação e também a lei dos juizados, que seriam, assim, seriam leis com a mesma origem ou normas que teriam o mesmo fundamento. Eu concordo plenamente com a professora Ada. O Sejusc, a ideia do Sejusc é de... A ideia, por que surgiu a ideia do Sejusc? Porque a experiência mostrava que o setor de conciliação e mediação, estando a cargo de um juiz de uma vara, né, a prática, né, a evolução e a continuidade do serviço dependia da permanência desse juiz naquela vara. Se viesse com a promoção dele um juiz não vocacionado, ele podia acabar com o serviço, porque não havia obrigatoriedade antes da Resolução 125. Né? Então, havia experiências boas, excelentes, em várias varas, várias comarcas, mas em outras comarcas, às vezes, não existia nenhum serviço de conciliação e mediação. Enfim, não havia uma unicidade, vamos dizer assim, de prática. Né? E a ideia foi até do ministro César Peluso, né? Vamos centralizar isso. Isso foi extremamente importante. Aliás, já discutíamos isso aqui no Estado de São Paulo, quando a gente tentava organizar o setor de conciliação e mediação aqui no Estado. Sim. A ideia era de organizar separado, fora dos juízos, das varas, um setor que tivesse uma prática permanente, fosse acumulando experiências, né, tivesse especialização no serviço que ele desenvolve, né, e esse setor atenderia a todos os ramos, a todo o setor, não só aos processos do juízo, vamos dizer, comum, como também dos juízes especiais. Né? Por exemplo, quando foi criado o setor de conciliação, primeiro foi na segunda instância, depois foi na primeira instância. Na primeira instância, tem um pouco da experiência japonesa. Que ali no Japão nós vimos que os juízes das varas, dos juízos, vamos dizer assim, porque ali é colegiado, se sentisse a possibilidade de uma conciliação, ele podia remeter para o setor de conciliação.
alguns juízes, como o juízes de família, tinha setor permanente de conciliação de pessoas especializadas nessa área específica, né? Mas havia na parte civil essa possibilidade do juiz mandar para o setor de conciliação, para a comissão de conciliadores, né? Essa foi a ideia básica que nós adotamos na organização do setor de conciliação do primeiro grau, aqui em São Paulo. Primeiro, a experiência foi com 5 varas, né? Depois se expandiu. Mas aí, como não havia ainda a mentalidade, essa cultura da mediação, há juízes que mandavam processo, outros que não mandavam, outros que mandavam tudo, outros que não mandavam nada, né? E não havia, não sei se hoje como está funcionando, né? Não, hoje melhorou bastante, né? Melhorou. Uma maioria manda, assim, porque já viram o resultado, né? Que tem um resultado bom. Mas diga. Não, pode falar. Mas... É só o Ricardo que mente está colocando que os JICs já atendiam até as causas de família, né? Também. Então, que era realmente um serviço que era muito bom, né? Para o cidadão, para o jurisdicionado. Certo. Mas essa ideia de um setor especializado em mediação, em conciliação, né, que pratica apenas isso, mediação, conciliação e também serviço de informação e orientação, com a sua especialização, vai criando um know-how, né, que tem que ser aproveitado por todos os juízos, inclusive pelos juizados especiais de pequenas causas. Quer dizer, essa ideia, a ideia da criação do Sejus, que está exatamente nessa necessidade de criar essa especialização, né? Com os conciliadores capacitados já, né, no Sejusc, então, por que não usar, né, também esses conciliadores, o próprio juizado remeter para os Sejuscs, né? Exato. Infelizmente, a live acaba, né, em 1 hora, né? Então, a gente Tá bom. agora tem 15 minutos. Aí tem uma pergunta, o que o senhor acha que vai acontecer com os juizados pós-pandemia, né? O que vai ocorrer? E talvez aí depois eu queria que o senhor falasse um pouquinho também do que o senhor acha dessas plataformas como consumidor.gov, se isso poderia ser, hoje ainda mais, né, nessa fase de pandemia, se poderia ser obrigatório que a parte passasse pela plataforma para depois continuar na ação, ainda que a ação já proposta, mas que ela tivesse aí como uma fase inicial essa tentativa através de plataforma online de negociação, uma tentativa de composição, se isso viola o princípio do acesso à justiça. Certo. Bom, em relação à primeira pergunta, né, a utilização da mediação, da conciliação, enfim, dos mecanismos ditos alternativos, né, dessa fase de pandemia, é de importância fundamental. Até propus recentemente, né, criação de um serviço especial na Fiesp de atendimento às empresas que fazem parte do sistema para solucionar amigavelmente os conflitos. Que estão surgindo rompimentos de contratos, suspensão de pagamentos, e a gente sabe que a pandemia está criando as condições para esse tipo de conflito, né? Então, eu acho que é hora de a gente aplicar intensamente esses meios consensuais, né? Além da orientação e informação. Nisso, eu acho que poderia haver, por parte do judiciário, né, também criar um serviço especial para atender essa fase de pandemia, né? Se é que já não existe, eu acho que deve existir algumas experiências, né? Nós estamos começando, acho que vários estados já têm alguma coisa, já estão tentando trabalhar ou com WhatsApp ou plataforma online, né, para oferecer os métodos consensuais através desses mecanismos. Certo.
Mas eu acho que é hora de ampliar mais esse conceito de acesso à justiça, que eu acho que há necessidade de se pensar nisso. Agora, em relação à conciliação online, né? A pergunta que você fez é a obrigatoriedade de acesso, ao prévio acesso a plataformas como consumidor.gov, etc. Eu dei um parecer a respeito. A minha ideia é o seguinte: primeiro, eu acho que essa plataforma consumidor.com substitui uma falha muito grave das empresas fornecedoras, que deveriam organizar melhor o serviço de saque. E por que não existe o serviço de saques? Uma plataforma como esse tem um êxito fantástico. E eu até tive a oportunidade de falar num evento, né, que haveria necessidade de, além de desenvolver a plataforma, também averiguar a falha das empresas e fazer com que as empresas organizem melhor o serviço de saque, né, o serviço de atendimento ao consumidor. Agora, a exigência de prévio acesso a essas plataformas só pode existir se as partes não tentaram nenhum tipo de solução amigável antes. Se tiver tentado alguma solução, a parte afirmar que tentou, mas não conseguiu, eu acho que não pode exigir condicionar o acesso à justiça, né, acesso a plataformas que estão sendo criadas. Então, o acesso à justiça depende muito disso. Quer dizer, eu acho que a negociação prévia, a tentativa de solução amigável, nós podemos exigir, né, como um requisito, né, até uma condição da ação, porque só há interesse de agir se há necessidade. Se ainda a outra parte não foi nem contactada, é possível nem que o conflito tenha surgido, que a outra parte nem saiba. Né? Então, quando não há nenhum contato, o juiz poderia suspender o processo por uns 20, 30 dias, até que a parte tente uma solução amigável. Mas não como requisito de acesso à justiça, eu acho. Que eu penso dessa forma. É maravilhoso, né? Aliás, eu lembro que a gente visitou a fábrica da Honda, né, lá no Japão, e exatamente eles têm aquele serviço de saque, que eles fazem a negociação direta, né, com o consumidor, que a ideia é evitar né, que se recorra ao judiciário, que foi muito interessante. Agora, nós estamos nos 5 minutos, né, finais. Aí, porque realmente cai, né, a conexão. Eu queria agradecer ao senhor aqui pela presença, por ter se disponibilizado, né, a aprender aí junto com a gente a lidar com a plataforma, que não é fácil para ninguém, está todo mundo aqui nessa fase de inovação, e eu falo que cada dia é uma aventura. A gente tem que todo dia aprender alguma coisa nova, porque um quer fazer nessa plataforma, outro quer fazer naquela. Mas eu acho que isso vem na necessidade e vai acabar ajudando. E eu queria deixar esses minutos finais para o senhor, né? Falar o que o senhor quiser. E eu gostaria de aproveitar esses minutos finais para perguntar a você que está no dia a dia aí da judicatura, como é que você está vendo essa da utilização dessas ferramentas para a conciliação? Está dando resultado? Vai dar resultado? Qual é a sua avaliação? Então, teve um momento inicial aí, porque eu tentei fazer já antes do tribunal autorizar efetivamente, eu tinha uma experiência lá minha. Teve uma resistência inicial bem grande, né? Inclusive dos advogados, que falavam que não conseguiam, que não iam ter recursos para lidar com isso, a internet. Só que depois que houve uma reunião com a OAB,
todos os advogados, eles se disponibilizaram até a assistir, melhorou muito, né? Agora eles estão realmente acreditando, eles estão buscando as ferramentas para aprender também, e eles estão respondendo nos processos que eles querem, informando, né, o e-mail, porque precisa informar o e-mail e o celular, alguns auxiliam as partes, e tem dado resultado. Essa semana eu acho que já foi assim um marco mesmo. Essa semana começaram a ter várias respostas positivas, né, em relação ao uso da plataforma. Eu acho que é o futuro, né? Para conciliação, né? Para mediação, talvez ele seja mais complicado, dependendo do caso. Um caso mais complexo, eu acho que uma reunião presencial é mais efetiva. Mas eu acho que para conciliação, né? Eu acho que o problema é utilizar uma ferramenta adequada e saber manejar, né? Nós, por exemplo, para a live de hoje, como nós sofremos para poder entrar. Quer dizer, mas agora a gente já está pronto para fazer qualquer live. Agora nós estamos prontos. Mas os jurisdicionados, né? Essas pessoas que às vezes não têm nem celular, nem computador, é muito complicado, né? Sim, sim. Então, é por isso que eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado com isso, né? Se a pessoa é muito carente, o suficiente, o juiz tem que tomar cuidado para não obrigar as partes a fazerem dessa forma, né? Tá certo, exato. Mas eu concordo aí com o senhor, a mediação, realmente, uma mediação, por exemplo, na área de família, alguma coisa mais complexa, presencialmente seria o ideal, né? Talvez nessa fase a gente não consiga, mas a mediação propriamente dita, o melhor é que fosse presencial, também concordo. Exatamente, Então agora nós temos 6 minutos, o senhor ainda pode dizer mais alguma coisa? Eu estava 5 minutos, agora subiu para 6 minutos. Porque agora que eu vi que tem... Não, na verdade, tá 1 minuto e 44 restantes. Isso. É isso aí. Não, as minhas palavras finais são de agradecimento a você, né? Eu chamo, apesar de juíza, eu tenho essa liberdade de chamar de você. Claro, o senhor é meu pai japonês, eu sempre falei. E agradecer à desembargadora Janice, né, por essa oportunidade que está me dando de poder bater papo sobre juizados especiais. Mas só que eu faço essa ressalva. Eu sou juiz muito defasado, estou aposentado há mais de 30 anos. Eu acompanho mais teoricamente, vejo o trabalho da Valéria e de outros juízes. Eu não sei se eu falei alguma coisa muito fora do prumo, sei lá. Não, foi maravilhoso. Muito bem. Eu agradeço a todos.